Bem, meus amigos, chegamos à sexta-feira, dia de encerrarmos a lição, fazermos um resumo, a lição número 12, que falou sobre recebendo um reino inabalável, e como disse o escritor Alan Redpath, ele disse o seguinte: antes de orarmos, venha a nós o teu reino inabalável, temos que orar: Senhor, retira de meu coração o reino que está abalado. Por isso, essa oração se torna importante, porque nos esvaziamos de nossas próprias forças para recebermos a força divina para continuarmos a luta. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos hebreus quando escreveu a carta, que praticamente é um sermão, e por isso o verso áureo da semana está em Hebreus 12, 28. Paulo escreveu o seguinte: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Paulo relaciona então a vida cristã, a vida assim, de uma pessoa que recebeu o reino inabalável, com a graça recebida e com uma vida piedosa, uma vida de reverência, uma vida que pode louvar a Deus através de tudo que a pessoa vai fazer assim diante do Senhor e diante das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o final da lição de hoje, nós vamos então fazer um resumo daquilo que nós estudamos, tá? Quando nós recebemos lições práticas da palavra de Deus, nós confirmamos a nossa fé em nosso Salvador. Por isso que a lição da Escola Sabatina se torna uma bênção na semana, porque ao estudá-la, nós vamos assim rememorando fatos importantes, vamos colocando e elencando assim situações que podem nos ajudar na vida espiritual. Talvez as pessoas pensem que não vão utilizar o que estão aprendendo, mas o conhecimento não toma espaço em nosso cérebro. Em algum momento você vai utilizar aquilo que você está aprendendo. No capítulo 12 do livro de Hebreus, por exemplo, foi muito importante, porque aprendemos que Deus pode nos dar um reino inabalável, pode colocar firmeza em nosso coração. O apóstolo Paulo sabia dos problemas que seus irmãos estavam enfrentando, e para fazer um contraste entre a vida que eles estavam enfrentando e aquilo que os aguardava, o apóstolo Paulo falou da grande expectativa para alcançar a vitória na vida cristã e assim ter a certeza da vida eterna. Quer dizer, é um ensino de primeiro grau. Ou seja, a pessoa está passando por dificuldades e o mestre vai ensinando que a pessoa precisa aprender a superar aquilo, porque tem uma recompensa maior do que aquilo que a pessoa está sofrendo. A história cristã registrou, por exemplo, o testemunho de João Sanches, condenado na Itália, porque ele, assim, seguia a Cristo. Ele era uma das pessoas que apoiava o protestantismo de Martinho Lutero, e a Santa Inquisição fez com que esse homem fosse julgado e fosse então colocado num poste de madeira, suas mãos amarradas para trás, e a fogueira foi acesa. Só que as chamas com o vento se desviaram e acabaram queimando as cordas. E João Sanches se viu então liberto ali do poste que ele estava. Ele correu direto para a mesa julgadora, e as pessoas ficaram em êxtase, porque não sabiam se ele iria se retratar, ou não sabiam se ele iria, por exemplo, num ataque de fúria, fazer vingança e matar daqueles juízes que o condenaram. João Sanches se aproximou da mesa julgadora simplesmente para confirmar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e disse: eu não condeno nenhum de vocês, porque vocês estão fazendo aquilo que vocês acham que é certo, mas eu tenho minha fé no Senhor Jesus Cristo, e para provar isto eu vou voltar para o poste. Pode me amarrar outra vez, porque eu estou disposto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira. E assim ele voltou para o poste, foi amarrado, a fogueira foi acesa outra vez, e João Sanches morreu cantando hinos de louvor a Deus. Porque ele dizia: o Cordeiro de Deus foi morto primeiro por mim, então eu não tenho medo de morrer por ele. O apóstolo Paulo já havia dito aos hebreus que porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão de Paulo está em Atos capítulo 21, verso 13. Paulo diz: eu estou pronto a ser preso e até a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é fé inabalável. Isso só consegue dizer quem tem o reino inabalável no coração. O estudo da semana nos levou a ver como os hebreus foram incentivados com as boas palavras de Paulo, de que eles já haviam chegado ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial.
E Paulo diz, vocês já chegaram ao Monte Sião, vocês já chegaram à Assembleia dos Santos, ao lugar dos primogênitos, da alma daqueles que estão sendo aperfeiçoados. Então, o justo juiz vai dar o prêmio para vocês. Então, Paulo já estava antecipando a glória que os hebreus iriam receber. Por isso que Paulo dizia, vocês já são pessoas privilegiadas, porque vocês estão numa festa junto com Deus e todos os santos. Era uma forma de Paulo dizer o quanto Deus apreciava a fidelidade desses crentes hebreus. Uma igreja que, assim, se tornou uma igreja referência para as pessoas. Mas é lógico, as pessoas que sofrem perseguições constantes, contínuas, nem sempre conseguem manter o ânimo para estar superando todas as lutas. Não dá tempo nem de respirar. Por isso o apóstolo Paulo resolveu escrever essa carta, sermão para a igreja dos hebreus, para assim incentivá-los a continuar firmes na fé. O estudo da semana, então, nos levou a ver como os hebreus foram incentivados com essas boas palavras de Paulo. Paulo mostrou ainda que no meio da celebração havia a figura de um juiz. Estranho, uma figura de juiz no meio de uma festa. Mas Paulo estava querendo dizer que aquela figura de um juiz ou do juiz, o Senhor Deus, era para que as pessoas ficassem confortadas e que eles tinham um representante especial no céu que poderia ajudá-los a livrá-los de qualquer culpa diante do Pai Celestial. Mostrou ainda que a presença divina fará com que a terra trema quando o Senhor Jesus retornar a essa terra. Fará tremer a terra. A presença de um Deus santo, de um juiz santo como o Senhor Jesus Cristo, fará a terra tremer. Para dar libertação aos seus filhos, tanto no sentido físico, material dos perseguidores, como no sentido espiritual, contra o diabo e seus anjos também. Como recompensa de suas lutas, o Senhor Deus oferecerá aos seus filhos vitoriosos um reino inabalável. E essa é a parte que Paulo mais apreciava ensinar aos hebreus. Vocês estão lutando, mas calma. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Vocês receberão o reino inabalável das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Finalmente chegamos na quinta-feira, o estudo de ontem, falando sobre a gratidão que a pessoa tem que ter diante do Senhor por tudo que Deus tem feito por nós. Deus nos deu uma aliança na cruz com Jesus Cristo, apagou nossos pecados, nos deu justificação, nos deu o dom do Espírito Santo, a ousadia de pregar o Evangelho, a esperança da ressurreição e, finalmente, a vida eterna com Jesus Cristo. Sua presença nesse mundo vai fazer a terra tremer e, como diz o apóstolo Pedro ao escrever, os céus se desfarão, se enrolarão como um pergaminho. Por isso, é importante que o espírito de gratidão e louvor esteja sempre em nosso coração. Um pastor pregando na igreja disse assim, eu vou pregar hoje sobre louvor e adoração. Ele disse, irmão, de todas as doutrinas que nós conhecemos aqui nessa terra, somente uma doutrina vai permanecer no céu. É a doutrina do louvor e da adoração. As outras doutrinas, todas, elas não serão mais necessárias. Não precisaremos mais falar do Espírito Santo, porque Ele estará conosco. Não vamos precisar mais falar de justificação pela fé, porque todos estarão salvos. Não vai ser preciso pregar sobre o pecado, porque não existirá mais. Não vai ser preciso falar sobre evangelismo, porque não haverá quem evangelizar. Então, não precisará então falar sobre o dízimo, porque não será mais necessário, porque nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Mas a única doutrina que não será superada será a doutrina do louvor e da adoração. Quem tem gratidão no coração hoje sabe como louvar a Deus com gratidão no coração. Por isso, durante essa semana, estudamos esse assunto tão assim maravilhoso e que nos deu conforto e esperança para superarmos as lutas dessa vida, porque Deus quer nos oferecer um reino inabalável. Vale a pena lutar por aquilo que Deus já tem reservado para os seus filhos fiéis. Dessa forma, o estudo da semana nos colocou diante da maior felicidade, viver para sempre com Cristo num reino inabalável. E como disse o salmista Davi, no Salmo 56, verso 11, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que Deus nos abençoe, que haja uma bênção na preparação dessa sexta-feira e que o sábado venha com todas as bênçãos que Deus já preparou para todos nós.
Fique com Deus, um beijo no coração, divulgue o nosso trabalho. Você que não é inscrito ainda no canal, entre lá no canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, coloque o seu joinha, para que nós possamos então ter uma estatística das pessoas que estão gostando, dos que estão assistindo. Faça seu comentário, eu leio, talvez não consiga responder todos, mas eu leio com carinho e sei que você já está apreciando. Deus abençoe, que haja uma bênção para o seu coração. Fique com Deus e um feliz sábado.